Um auxiliar de cozinha começa a trabalhar no restaurante profissional. E a única função dele é picar salsinha, as outras partes da cozinha vão depender dessa salsinha picada para trabalhar. Só que, como todo mundo que quer uma cozinha profissional, ele acaba se fudendo. Ele não dá conta de picar tudo aquilo, e mesmo ele sendo muito esforçado e se dedicando a picar e fazendo com vontade, ele não consegue dar vazão, todo mundo cobrava ele não conseguia fazer o seu trabalho. Quer dizer, não na velocidade ou na qualidade que o pessoal gostaria que ele fizesse, e ele mesmo gostaria. Daí um dia ele pergunta para o chefe: chefe, como eu faço para ser mais rápido? Porque o senhor já passou por isso também, é claro. O chefe respondeu para ele: não importa o quanto estejam te cobrando, quanto você esteja atrasado ou quanto você esteja com pressa, uma hora você vai ter que parar o seu trabalho para afiar sua faca. Essa história seria mais interessante se o título do vídeo não tivesse estragado o final dela. Bom, hoje realmente eu vou falar sobre facas, afiação de facas. O meu nome é Caio, você está no canal 3 Gramas. Certo, existem vários tipos de facas, inclusive alguns tipos muito maneiros, que nem esses daqui. Mas eu vou me ater às facas de cozinha. E dentro das facas de cozinha, a mais importante é conhecida como a faca do chefe, ou a faca francesa. No Brasil ela é mais conhecida como faca do chefe. Aqui tem alguns modelos aliás, aqui tem alguns exemplos desse modelo de faca. Bom, essa faca ela tem algumas características muito simples, mas que permitem que ela atue como um canivete na cozinha, fazendo diferentes tipos de função. Ela tem uma ponta, embora necessariamente não precise ser tão aguda quanto essa. Ela tem, isso é uma característica muito fácil de notar, ela não possui a guarda e ela possui essa lâmina prolongada para frente. Isso permite que quando você segurar, você consiga picar na tábua, né? Encostar na tábua sem que seus dedos atrapalhem ou que a guarda atrapalhe. O tamanho dela é importante. E qual o tamanho que eu devo escolher? Essa faca é bem grande porque eu quis uma faca grande. Freud explica. Mas, basicamente, se você tiver que cortar uma peça grande, você corta com um movimento só, essa é a economia de movimento. Se ela for muito curta, vou pegar um exemplo diferente aqui, eu vou ter que ficar com aquele trabalho de serra e vou demorar mais tempo, vou ter um trabalho mais feio. Um trabalho não tão bacana quanto eu consigo com essa daqui. Tudo depende da função que você quiser. Uma faca do chefe, a lâmina dela deve ser menor que o seu antebraço. Não deve ser maior que isso, porque senão começa a te atrapalhar. Mas via de regra é só essa mesmo. Outra característica da faca do chefe é que o fio dela tem uma curvatura contínua. É um pouco difícil de entender, mas se eu dar um exemplo aqui, ó. Essa aqui não é contínua. Primeiro que tem uma quebra de ângulo aqui e ela tem uma barriga para dentro. Isso daqui atrapalha muito na cozinha. Eu não vou conseguir cortar numa faca porque vai sobrar uma barriga onde eu não vou conseguir cortar direito. Bom, enfim. Essa faca aqui me custou uns R$40 e já tem alguns anos. Mas é o preço dela, ela é super barata. E é um ferro forjado. Uma das melhores facas que pode ter, que você pode adquirir. Enquanto estamos falando de facas de ferro, que é um dos melhores materiais e um dos mais baratos também para trabalhar. Da mesma linha, da mesma marca, que eu não vou falar qual que é dessa daqui, existem outras linhas, em vez desse cabo de plástico antibactericida, um cabo de ferro, que é como se fosse contínuo, ou um cabo mais invocado, e essas facas podem chegar a custar até uns R$200. Embora seja o mesmo, a lâmina também de ferro forjado, quer dizer, o preço, existem facas de todos os preços, mas o preço não é a parte mais importante. O mais importante é saber escolher. Por exemplo, essa faca aqui é de inox, ela é muito mais fina, você vê aqui, o cabo é de madeira, o que não é assim tão higiênico, mas ela é muito mais barata e ainda tem as mesmas características da minha primeira faca. Essas duas facas aqui, ó, eu comprei hoje no supermercado, cada uma por R$6.
essa daqui é de ferro puro e essa daqui é de inox também. São boas facas. A única exceção é que tem esse espaço aqui de proteção para a gente não se cortar, mas que acaba atrapalhando você repicar. Que é uma técnica que num outro vídeo eu explico. Eu vou meter hoje as facas nesse vídeo. Mas ainda assim é uma boa faca. Essa faca aqui é de ferro puro, ela enferruja muito fácil, é que perde fio mais fácil. Seria uma faca ruim se você não entende nada de facas. No entanto, também é a faca que é mais fácil de afiar e é que você tem um resultado melhor também na afiação, embora dure menos tempo. Afiar a faca com uma pedra comum é absolutamente simples. E é impressionante como tem gente que a gente vê fazendo isso errado. Isso aqui é o papel absorvente que está molhado. Essa daqui é a pedra. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Essa é a pedra de afiar mais comum. Ela está submersa em água, justamente para ela durar mais tempo, porque a pedra seca ela costuma esfarelar e se deteriorar com maior velocidade. O papel molhado vai aumentar a aderência e não sambar tanto a sua faca. A gente vai começar pelo grânulo mais grosso, porque a faca está realmente sem corte nenhum. Bom, basicamente você bota aqui um ângulo de 20 graus, ou seja, 0 graus, 20 graus. É um ângulo bem pequeno, uma inclinação bem pequena. Você começa pelo começo da faca e pelo começo da pedra e vai acabar no final das duas. Isso porque você quer gastar toda a lâmina por igual e também você quer gastar a pedra por igual, para a pedra permanecer plana e você poder usá-la por mais tempo, assim como molhar também é para durar mais tempo, e a faca para não ficar barriga, como já expliquei, que atrapalha o corte de muito, aliás, atrapalha pelo menos 2 tipos de corte, sendo os 2 os mais usuais na cozinha. Então, basicamente é fazer isso. Você vai repetir o mesmo número de vezes, não precisa ser exatamente o mesmo número. Se você tiver complexo, você pode ficar contando. 1, 2, 3, 4. Daí você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Notem que eu estou botando a mão aqui, porque eu estou fazendo força para baixo aqui, e com essa mão eu estou fazendo força para baixo aqui. Eu estou mantendo uma pressão constante na faca, garantindo que ela tenha bastante atrito com a pedra, porque é isso que vai me gastar a lâmina, que é o que eu desejo. Feito um pouco desse lado, a gente parte para o outro lado, onde a gente vai repetir exatamente o mesmo processo. Lembrando que nesse lado aqui você pode passar mais algumas vezes, porque o grânulo mais fino é onde demora mais para você imprimir esse desbaste, né, na sua lâmina. Basicamente é só fazer isso algumas vezes e a gente segue feliz. Você pode encontrar lâminas, pedras melhores para afiar do que essas que a gente encontra no supermercado normal, que custa mais ou menos uns 30 ou 40 reais, dependendo de onde você mora ou de onde você for comprar. Existem pedras, as melhores são conhecidas como pedra japonesa, porque elas têm um grânulo, repetindo de novo, grânulo não é a nomenclatura correta, mas é grânulo mais fino, que permite um fio muito mais superior, o suficiente para você cortar pelos, assim, para você fazer a barba com ele. Bom, basicamente é só isso. Os erros comuns em se aplicar na afiação de faca, porque muita gente gosta de uma faca para mostrar para os outros realmente, para mostrar um lugar visível na cozinha e serve inclusive como decoração. Os erros mais comuns é você riscar a faca sem querer. É você fazer o seguinte, ó, vou usar aqui o canto da mesa. É você afiar por aqui e não, como eu expliquei, usando a superfície toda. Outro erro comum é você deixar escapar a faca para o final. Isso vai fazer que essa lateral risque a lateral da faca, assim, ó. O que não estraga a faca, mas vai deixar ela riscada e tem gente que acha isso feio. São os erros mais comuns de você afiar uma faca. Outro erro mais comum ainda, mas pelo amor de Deus, não vamos fazer isso daqui, é você ficar fazendo isso, em gastar tipo só o miolo da faca, sabe? Tipo assim, ó, onde você gasta mais uma parte e vai fazer barriga. Esse daí, sem dúvida, é o erro mais comum e é o erro mais grotesco. Se os outros erros deixam feio, esse erro aqui, ó, estraga o seu material, entendeu?
Outro erro que eu também costumo ver é, como eu expliquei, usar só um pedaço da pedra. Você vai fazer uma barriga na pedra e a pedra fica inutilizável em pouco tempo. Só recapitulando, molhar a pedra e gastar ela por igual. Gastar a lâmina por igual. São os pontos mais importantes para você se ater, para você lembrar, para você não esquecer. Como já foi falado, a gente está falando de um nível de afiação que dá para ser superior. A gente está falando de nível de superior básico para... Como já foi falado, esse daqui é um fio bom. É possível ter um fio superior. Mas esse nível de afiação é mais do que suficiente para o uso de cozinha, não é verdade? Bom, para terminar a afiação perfeita, muitas pessoas gostam de usar a Shira. Esse aqui é o modelo de Shira com guarda. Esse daqui é outro modelo de Shira sem guarda. A Shira também é conhecida como fuzil. Eu não sei por que fuzil, mas é isso. A Shira na verdade é um imã. Essas duas Shiras aqui são o tipo mais comum, que é a estriada, que tem umas estrias no sentido do comprimento. E, bom, na verdade é um imã. Como as facas normalmente são de ferro, o imã interfere no ferro. Você vai magnetizar o ferro e assim você vai alinhar o ferro no sentido que você quer, tendo um fio um pouco mais liso. Mas aqui, na verdade, por definição, você não afia. Você melhora o fio que você já tem. Você alinha o fio para ele ficar retinho. Porque você não gasta o ferro de verdade aqui, você só magnetiza o seu ferro. A maneira correta de usar, eu vou ensinar para vocês. A embalagem fala para você fazer o seguinte, que é muito perigoso. A embalagem do produto. Diz para você segurar no ângulo de 90 graus. Com a segunda faca você vai colocar o final da faca com o começo da Shira e você vai terminar nas duas outras extremidades. Então basicamente é só você continuar algumas vezes e você vai ter um fio muito bom. Isso é perigoso, porque você pode cortar sua mão. Essa guarda é pequena, ridícula. E tem algumas que nem guarda tem. Então, você trabalhar aqui é no mínimo perigoso. Você está contando com a sorte. Eu tenho aqui uma buchinha de louça comum. A gente pode botar só para não sambar a nossa Shira. Alinhei com o final e eu sigo aqui. Não tem chance de me machucar. É melhor você fazer assim em casa para não ter chance da brincadeira acabar em desgraça. Basicamente é a mesma coisa do que você afiar uma faca. É você pegar um ângulo de 20 graus, um ângulo pequeno, e você segue. Simples, favor. Se você seguiu todos os passos até agora, você deve ter uma faca muito boa. Uma faca capaz de fazer isso daqui, ó. Você pode ver que não repuxou o material, não fez rebaba, é um corte limpo. Outra maneira de você ver se o seu corte ficou legal é você botar ele na sua unha, com muito cuidado para não fazer negócio. Você tenta forçar ele para andar nesse sentido. Se travar é porque o fio tá bom. E aqui, ó, não tá sambando. Você tem que tomar só um cuidado com isso aqui, porque às vezes quando você faz um trabalho muito porco, quando você só cortou no grânulo grande, você tem um monte de pequenos dentes na sua faca, ou rebarbas, né? E essas rebarbas vão fazer a mesma coisa de segurar na sua unha. E o fio não está bom, de fato. A última coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre a manutenção da sua faca. Você não deve fazer nunca é pegar uma buchinha dessa, essa parte aqui, ó, essa parte mais áspera, e você passar na sua faca, especialmente na lâmina. Isso daqui é feito para arear ferro. Isso daqui destrói o seu fio. Eu vou estragar minha faca aqui só para vocês verem, depois eu afio de novo. Bom, vamos ver se eu consigo estragar minha faca aqui. Vamos ver se ainda corta o papel. Bom, como eu acabei de demonstrar, agora eu consegui. Como eu acabei de demonstrar, é
essa parte da bucha aqui é um veneno para sua faca. Outra coisa que eu quero falar só para terminar o assunto é o seguinte: eu vou lavar a faca com a parte amarela, o fio está desse lado. Eu faço o seguinte, ó, eu abraço a minha faca por aqui e passo. Quando estiver lavando a faca, para não ter chance de eu me cortar, uma faca bem afiada é ótimo, mas também é perigoso. Você tem que tomar cuidado. Inclusive não deixar largado na gaveta lá, uma faca muito bem afiada. Essas todo mundo mete a mão para procurar alguma coisa, para procurar uma colher, e a faca está largada no meio, você vai se cortar invariavelmente. Uma faca bem afiada é um instrumento indispensável para a cozinha, mas você também tem que ter cuidados especiais, como você tem que ter com qualquer coisa. É isso aí. Se você gostou do vídeo, esse daqui é o primeiro vídeo. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre outros assuntos relacionados à cozinha e as técnicas relacionadas à cozinhas. Eu sou formado em gastronomia e estou a fim de dividir as coisas que eu aprendi no curso superior de gastronomia. Se você gostou desse vídeo, que é o primeiro vídeo, é uma espécie de teste, se gostou, dê o joinha, fica, acho que aqui embaixo, se eu não me engano, é a mãozinha para cima. Se você não gostou, bota negativo, porque isso aqui vai ser importante para mim avaliar se eu estou fazendo um negócio legal ou se tem que mudar. Nos comentários ali embaixo, você precisa ter uma conta no YouTube, mas se você tiver uma conta, deixa os comentários ali, que eu vou gostar também dos comentários. E como eu pretendo fazer mais vídeos, tem o inscrever aqui em cima. Você clica em se inscrever, é só clicar, não tem que fazer mais nada. E toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer para você na sua timeline. Sabe, quando você entra no YouTube, aparece lá os meus vídeos, conforme eu for postando, aparece lá na sua timeline. É só isso, muito obrigado e até a próxima.